Olá, vamos começar nossa próxima aula de cálculo diferencial integral 1. Aula 18. Regra de L'Hopital. Nesta sessão, apresentaremos um método geral para levantar determinações do tipo zero dividido por zero ou infinito dividido por infinito. Esse método é dado pelas regras de L'Hopital, cuja demonstração necessita da seguinte proposição. Proposição, regra de L'Hopital. Sejam f e g funções deriváveis no intervalo aberto I, exceto possivelmente em um ponto A pertencente a esse intervalo I. Suponhamos que a derivada de g seja diferente de zero para todo x diferente de A nesse intervalo I. Temos então que 1. Se limite de f de x quando x tende a A é igual a limite de g de x quando x tende a A é igual a zero, e limite da derivada de f de x dividido pela derivada de g de x quando x tende a A é igual a L, então podemos afirmar que limite de f de x sobre g de x quando x tende a A é igual ao limite da derivada de f de x sobre a derivada de g de x quando x tende a A, que é igual a L. 2. Se limite de f de x quando x tende a A é igual ao limite de g de x quando x tende a A, que é igual a infinito, e o limite da derivada de f dividido pela derivada de g quando x tende a A é igual a L, então podemos afirmar que limite de f de x sobre g de x quando x tende a A é igual ao limite da derivada de f de x dividido pela derivada de g de x quando x tende a A, que é igual a L. Exemplo. Determinar o limite de 2x sobre e elevado a x menos 1 quando x tende a zero. Solução. Quando x tende a zero, como vai ficar esse limite? 2 vezes 0, 0. E elevado a zero é 1. 1 menos 1, 0. Então, vai ficar 0 sobre 0. Então, nesse caso, nós temos a determinação do tipo 0 sobre 0 e podemos aplicar a regra de L'Hopital. Ou seja, eu posso falar que o limite de x tendendo a zero de 2x sobre e elevado a x menos 1 é igual. Limite, qual que é a derivada de 2x? 2. Qual que é a derivada de e elevado a x? E elevado a x. Derivada de constante, constante. Então, o denominador vai ficar simplesmente e elevado a x. Então, eu posso falar que limite de 2x sobre e elevado a x menos 1 quando x tende a zero é igual a limite de 2 sobre e elevado a x quando x tende a zero. Passando o limite, nós vamos ter que é igual a 2 sobre e elevado a zero. E elevado a zero é 1, 2 sobre 1 é 2. Pronto, calculamos o limite. Exercício 1. Determinar limite de x ao quadrado mais x menos 6 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2 quando x tende a 2. Tentem resolver, por favor. Solução. O limite toma a forma indeterminada de 0 sobre 0. Se colocar 2 no lugar de x, fica 4 mais 4, 4 mais 2, 6, 6 menos 6, 0. 2 ao quadrado, 4, 4 menos 6 menos 2 mais 2, 0. Então, encontramos a indeterminação 0 sobre 0. Então, como o limite fica na forma de 0 sobre 0, podemos aplicar o L'Hopital. Aplicar o L'Hopital é calcular o limite das derivadas. Derivada de x ao quadrado, 2x, derivada de x, 1, derivada de menos 6, 0, derivada de x ao quadrado, 2x, derivada de menos 3x, menos 3, derivada de 2 é 0. Então, nós podemos falar que limite de x ao quadrado mais x menos 6 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, quando x tende a 2, é igual ao limite de 2x mais 1 sobre 2x menos 3, quando x tende a 2. Aplicando o limite, vai ficar 5. Exercício 2. Determinar o limite de seno de x menos x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x menos 2 quando x tende a zero. Tentem resolver, por favor. Aplicando o limite, nós temos que vai ficar seno de 0 menos 0 sobre e elevado a 0 mais e elevado a menos 0 menos 2. Seno de 0 é 0, 0 menos 0, 0. E elevado a 0 é 1, e elevado a menos 0 também é 1, 1 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 menos 2, 0. Então, nós caímos na indeterminação de 0 sobre 0. Então, podemos aplicar a regra de L'Hopital. Aplicando a regra de L'Hopital, nós temos que
derivada de seno de x é cosseno de x, derivada de menos x é menos 1, derivada de e elevado a x é e elevado a x, derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x, derivada de menos 2 é zero. Então, ficou limite de cosseno de x menos 1 sobre e elevado a x menos e elevado a menos x, quando x tende a zero. Aplicando o limite, nós vamos ficar cosseno de 0 é 1, 1 menos 1, 0, e elevado a 0 é 1, e elevado a menos 0, e elevado a menos 0 também é 1, então ficou 1 menos 1, 0. Novamente, caiu na indeterminação 0 sobre 0. Então, o que nós podemos fazer aqui? Aplicar o L'Hopital novamente, né? Então, vamos lá. Derivada de cosseno de x é menos seno de x, derivada de menos 1 é 0, derivada de e elevado a x é e elevado a x, derivada de menos e elevado a menos x é mais e elevado a menos x, então ficou o limite de menos seno de x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x, quando x tende a zero. Seno de 0 é 0, e elevado a 0 é 1, e elevado a menos 0 também é 1, 1 mais 1, 2, 0 sobre 2, que é igual a 2.